Olá, hoje a gente vai falar sobre o sentimentalismo. O ser humano ele é composto, corpo e alma, né? Basicamente de inteligência, vontade e afetos, sentimentos. A inteligência busca a verdade, a vontade busca o bem, que a inteligência mostra como bem, e os sentimentos falam, olha, evita a dor e busca o prazer. Até aí tudo bem. Agora, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é a verdade, né? Se você tira Deus da jogada, como acontece com todas as ideologias que estão aí na moda hoje, a verdade é o que cada um quer defender. O capitalismo defende uma, o marxismo outra, o globalismo outra, o consumismo outra. E se a pessoa não tem uma cabeça bem formada para estudar, para fazer a inteligência funcionar, ela vai na onda dos outros. Então, a primeira ideia é buscar a verdade. A segunda ideia é fazer o bem. E nós vamos falar agora do sentimentalismo. O que é o sentimentalismo? É aquele cara que se guia pelos sentimentos. Buscar o prazer e evitar a dor. Vamos ver por que isso é ruim e como é que a gente pode combater isso. Tá? Vou falar algumas características do sentimentalista. Você vai ver se você é, se os seus filhos são e que depois como é que nós podemos melhorar isso. Primeira ideia é volubilidade. Volubilidade é aquela pessoa que flutua. Um dia ela está bem, outro dia ela está mal. Ela é volúvel. Volúvel no quê? No que ela faz, no que ela fala, no que ela pensa. Ela não tem convicções formadas. A vontade dela está muito bem, ela começa a fazer esporte, depois ela para, começa a fazer dieta e para, começa a ler um livro e larga. Né? Ela é volúvel. A segunda ideia é a busca de sensações. O que dá prazer e o que dá dor. Né? Então, o que dá prazer? Por que faz tanto sucesso o TikTok, os videogames, etc? Porque é um jeito assim, simples de você ter prazer, né? Estímulos, sem fazer nada. A pessoa às vezes fica lá buscando notícias no WhatsApp, vendo TikTok, jogando videogame, e a vida vai passando. Assistindo séries. Eu já sou viciado em série coreana. Outro dia eu vi uma moça falando. Não tem bobagem nenhuma lá, é interessante. É viciado em série. Toda noite você fica vendo série, você não está convivendo com ninguém. Né? É sentimentalismo. Depois, a imaginação descontrolada. A imaginação é uma coisa fantástica. Precisa usar a imaginação para pensar e tudo. Mas se a imaginação vira a dona da casa, a gente fica maluco. A gente começa a imaginar bobagem, pensar besteira. A pessoa te fala um A, você já vai, ele falou isso por causa daquilo, daquele outro. Quer dizer, a louca da casa, dizia Santa Teresa, é a imaginação. A impulsividade é uma coisa que a gente está vendo muito no colégio. Os pais, as crianças, têm um estímulo, já reagem. Quer falar? Fala, não espera a vez. Reclama do negócio, o pai já vem brigar, né, sem procurar saber o que aconteceu. E às vezes espalhar para outros e montar um grupo, né, ter um comportamento gregário para ganhar força. Né? Falta uma confiança na escola, uma confiança às vezes nos próprios pais, e ficar questionando as coisas. Depois a superficialidade, que é essa ideia de não aprofundar nas coisas. Então, conforme a propaganda te convence, você vai atrás. Um exemplo disso são os marqueteiros, né? Eles vão estudar o que pode convencer a pessoa a comprar o produto e vão fazer a propaganda. No caso do Lula, por exemplo, é a picanha e a cerveja, né? Você vai ter o churrasquinho e foi para o poder. Depois, a cerveja, põe lá uma mulher bonita e tal, uma praia, não sei o que, é o prazer de a pessoa bebe a cerveja que você vai ser feliz, né? E a pessoa bebe e vende. Eles pagam 2 milhões, 3 milhões, sei lá, de uma propaganda no horário nobre. Depois, a passividade. O sentimental, ele não quer agir, ele quer que os outros ajam por ele. Então ele não faz as coisas, ele não decide as coisas. Deixa a maioria decidir, eu vou atrás. Deixa alguém tomar a decisão que eu vou atrás. Deixa eu fazer isso quando não tiver outra solução, vai deixando para depois. Então, a pessoa passiva. E essa passividade tem muitas consequências na vida. Né? Essa consequência de deixar as pessoas decidirem por nós, né? Na educação dos nossos filhos,
o próprio relacionamento com as pessoas, é muito ruim. Então a gente tem que ter a inteligência nos guiando. Vou passar para um lado interessante agora das consequências disso nos relacionamentos. Os relacionamentos, segundo uma pesquisa de 75 anos feita em Harvard, pegou 700 pessoas e acompanhou a vida deles. Muitos morreram no caminho, mas boa parte sobreviveu aos 75 anos. Eles eram jovens e foram analisando. E o que eles concluíram, né? A pesquisa sobre a felicidade. O que traz mais felicidade na vida das pessoas não é a posição social, não é o dinheiro, são a qualidade dos relacionamentos. E a pessoa sentimental, ela tem um relacionamento oscilante com a família, com os amigos, no trabalho, com Deus. Então a qualidade desses relacionamentos é fraca, né? Está muito bem, depois está muito mal, né? Que nem uma montanha-russa, ela não tem a linha da convicção, né? Uma convicção, eu vou tratar os meus amigos bem, independente que eles me tratem bem ou não, eu vou rezar, eu vou conhecer a Deus com vontade ou sem vontade, eu vou cumprir o meu trabalho bem feito, mesmo que eu esteja cansado, eu vou acabar o que eu tenho para fazer, e assim por diante, vou tratar bem a minha esposa, vou chegar na hora em casa para estar com meus filhos. Tudo isso exige vontade, exige inteligência. O sentimental vai, hoje eu chego tarde, amanhã eu chego cedo, e assim vai, conforme os gostos. Como é que a gente pode lutar contra isso? Usando as nossas duas outras habilidades, né? A inteligência e a vontade. A primeira coisa da inteligência é começar a pensar. Ah, mas eu penso o dia inteiro. Não, pensar com profundidade. O que eu estou fazendo da minha vida? Para onde que eu estou caminhando? Eu devo fazer isso ou não devo fazer? Eu posso fazer melhor? Isso serve para a família, para o trabalho, etc. Então, pensar nas coisas, o que eu estou aprendendo, o que eu preciso aprender, o que eu não sei sobre Deus, sobre família, sobre educação, sobre relacionamentos. Estudar, refletir nas coisas, ganhar convicções. Isso é inteligência que tem que ter essas convicções e falar, isso vale a pena eu ir atrás. E depois pedir conselhos para pessoas que sabem mais aquele conteúdo que a gente não sabe, e criar ideais que valem a pena viver. Um ideal de amor, um ideal de serviço, e um ideal às vezes de superar a vida que você tem, suas condições, né? Seu meio. E depois a vontade. A vontade, como é que a gente fortalece a vontade? Em primeiro lugar, obedecendo a inteligência para cumprir os nossos deveres. O dever pode ser ir para a cama na hora, né? Ah, não, deixa eu ficar mais um pouquinho, tal, que a criança fala. Ah, deixa, não vai fazer mal nenhum. No dia seguinte ela está meio morta para levantar para vir para a escola. Isso acontece com os pais, acontece com as crianças. Então, o dever, pequeno dever de cada instante. Fazer o que a gente deve, estar no que a gente faz. A inteligência e com a vontade. Esse seria o primeiro ponto para fortalecer a vontade. Uma segunda ideia importante, aprender a se sacrificar. Como é que a gente se sacrifica? Por amor. Né? Uma mãe que levanta para ir dar remédio para um filho é um sacrifício, não é? Eu gosto de levantar de madrugada, no frio, para dar remédio. Não, mas ela fica feliz de fazer aquilo porque ela ama. Então a ideia de ensinar a amar é o terceiro passo da vontade, a gente pensar nos outros, esquecer de si próprio. Então a gente começando a pensar nos outros, a gente vai viver a regra de ouro. E vira e mexe, a gente está tentando lembrar as pessoas no colégio. Né? Faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Não faça o que você não gostaria que fizesse para você. Regra simples, mas que define muita coisa boa ou ruim na nossa vida. Se a coisa for boa, ela vai te fazer melhor. Se for ruim, vai te fazer pior. Então, corte as ruins e pratique as boas. Inteligência, vontade e sentimentos. É isso, gente. Até a próxima.